Você já sentiu que a vida te quebrou por dentro? Como se tudo o que você era, tudo o que você acreditava, estivesse desmoronando devagar, sem ninguém notar. Talvez hoje você olhe para si mesmo e pense: eu não sou mais quem eu era. Perdi a força, perdi o brilho, perdi o lugar. A velhice chega e junto com ela vem uma dor que quase ninguém explica. A dor de desapegar das ilusões, de perceber que o corpo não acompanha mais os desejos, que as pessoas vão embora, que o tempo correu rápido demais. Se você sente que a vida tá te quebrando, eu quero te dizer, com muito respeito e carinho, talvez isso não seja o fim. Talvez seja o começo de uma libertação que Deus está operando dentro de você, mesmo que agora só doa. Se essa mensagem tocar seu coração, se inscreva no canal para caminhar comigo todos os dias. Eu quero estar com você passo a passo, para te ajudar a entender essa fase, com fé, sabedoria e calma. Quero que você imagine um coelho, não aquele coelhinho de desenho animado, mas o coelho de verdade. Ele é um animal pequeno, frágil, de olhos grandes e orelhas compridas, sempre atento a qualquer barulho. O coração dele bate acelerado, porque ele vive em alerta o tempo todo. O coelho está sempre pronto para correr. Qualquer sinal de perigo ele dispara, some no mato. Procura um buraco, um esconderijo. Ele corre rápido, muda de direção de repente, vive na pressa, vive fugindo. É um animal que por natureza tem medo. Medo de ser pego, medo de ser ferido, medo de ser devorado. A vida inteira dele é uma grande corrida entre o medo e a sobrevivência. A nossa vida durante muitos anos se parece muito com esse coelho. Na juventude, na fase adulta, a gente corre para todo lado. É trabalho, contas para pagar, filhos para criar, problemas para resolver, obrigações da família. Na igreja, na vizinhança, a gente corre tanto que quase não percebe a paisagem. Vive com o coração acelerado, o corpo cansado, a alma inquieta. E, no meio dessa correria, a gente cria algumas ilusões. A ilusão de que está no controle de tudo, a ilusão de que é indispensável, a ilusão de que a saúde vai durar para sempre, a ilusão do que mais um pouco de esforço vai resolver tudo, igual ao coelho. Corre, porque acha que se não correr, acaba. Só que a vida em algum momento começa a nos frear. O corpo não responde mais da mesma forma. As pernas pesam. A memória falha. As pessoas que corriam com você começam a ir embora. E de repente parece que aquele coelho que vivia disparado, correndo de um lado para o outro, quebrou a pata. Não corre mais como antes. E aí vem uma sensação cruel. Fui quebrado. Não sirvo mais. Agora só atrapalho. Mas e se eu te disser que muitas vezes essa aparente quebra não é castigo? E sim, convite. Convite para parar de viver só fugindo. Convite para se deixar cuidar. Convite para olhar para dentro. Convite para se libertar da pressa, do ego, do medo de não ser suficiente. A velhice, de um jeito muito doloroso, é o último grande desapego. Você vai se desapegando de papéis que antes te definiam. O trabalhador forte, a mãe ou o pai que resolvia tudo, a pessoa sempre ativa, sempre correndo, vai se desapegando das ilusões de controle. Não dá mais para mandar no corpo, nem no tempo dos outros, nem nas escolhas dos filhos. E dói ver amigos indo embora, dói entrar num quarto e ver uma cama vazia de alguém que você amava, dói precisar de ajuda para coisas simples. Dói ver que para alguns, você passou de referência a peso. Existe uma dor invisível que muitos idosos carregam. A solidão mesmo quando estão rodeados de gente, o silêncio depois que a porta se fecha, a sensação de ser esquecido nas decisões da família. O luto não só de pessoas que morreram, mas o luto de quem você foi um dia. Tem também o medo. Medo de depender dos outros até para ir ao banheiro. Medo de ser motivo de briga entre os filhos. Medo de parar num lugar onde ninguém te conhece. Medo de perder de vez a lucidez. E em meio a tudo isso vem aquela pergunta silenciosa. Por que Deus está deixando isso acontecer comigo? Por que tanta quebra? Por que tanta perda? É importante entender que existe uma tristeza que faz parte da vida. É normal às vezes acordar mais desanimado, lembrar de alguém que se foi, chorar sozinho, sentir o coração pesado. Mas há momentos em que essa tristeza ultrapassa o limite e vai se transformando em depressão. Quando por muitas semanas nada mais faz sentido, quando as coisas que antes traziam um mínimo de alegria já não dizem mais nada, quando o corpo dói, mas a dor da alma é ainda maior. Quando você perde o interesse em tudo, quando pensa que sua presença não faz diferença nenhuma. Esses são sinais de alerta. Isso não é fraqueza, não é falta de fé, não é manha de velho. É sofrimento real, profundo, que pode e deve ser cuidado. Se você tem sentido isso, não guarde só para você. Fale com alguém, um filho, uma neta, um amigo, um pastor, um médico. Às vezes vai ser preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra, iniciar um tratamento. Isso não é falta de Deus. É Deus te dando recursos na terra para cuidar da mente e do coração. Assim como a gente vai ao cardiologista quando o peito aperta,
É justo e sábio buscar ajuda quando a alma aperta demais. Não se envergonhe de pedir socorro. Uma coisa que torna a velhice ainda mais dura é a falta de escuta e de carinho. Você olha e pensa, eu escutei tanta gente a vida toda, e agora quase ninguém me escuta. As pessoas te interrompem, falam, o Senhor já contou isso. Não tem paciência para suas histórias. Acham que o que você sente é exagero. Falta a mão que segura, o abraço sem pressa, o olhar nos olhos. A falta de pequenas demonstrações de afeto vai quebrando a gente por dentro. E aí essa dor que ninguém explica vai se acumulando até que você começa a acreditar que é problema, que é peso, que é resto. Mas não é verdade. Quero trazer agora um pouco da sabedoria dos antigos filósofos estoicos, que enfrentaram perdas, sofrimentos e limitações. E mesmo assim encontraram uma forma de viver com dignidade e paz interior. Eles ensinavam algo muito simples e muito profundo. Na vida existem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode. Você não pode controlar o tempo que passa. Não pode controlar o envelhecimento do corpo, não pode controlar quem vai ficar ou quem vai embora, não pode controlar totalmente a saúde, mas você ainda pode controlar a forma como escolhe responder a tudo isso. Um desses sábios dizia, em outras palavras, não é o que acontece com você que destrói sua alma, é o que você faz por dentro com aquilo que acontece. Eles falavam sobre aceitar a realidade com coragem, sem se revoltar com tudo, sem ficar preso ao porquê isso comigo, e aprender a perguntar mais o que eu posso aprender com isso. Isso não é se conformar no sentido de desistir, mas sim parar de lutar contra o que não depende de você e usar sua energia para cuidar daquilo que ainda está nas suas mãos, suas palavras, suas atitudes, sua fé, seu modo de olhar a própria história. Para o idoso, isso é muito forte. Você não controla se seu corpo vai cansar, mas controla se vai se tratar com carinho ou com desprezo. Você não controla se alguém vai te visitar hoje, mas controla-se. Quando essa pessoa aparecer, você vai recebê-la com amor ou com amargura. Você não controla se o passado poderia ter sido diferente, mas controla o que decide alimentar no presente, culpa ou aprendizado. Os estoicos também falavam sobre desapego. Eles lembravam que tudo o que temos na vida, menos bens, força física, papéis sociais, menos nos foi emprestado por um tempo, e que aos poucos, a vida vai pedindo de volta. A velhice é justamente esse momento em que a vida vai recolhendo o que um dia nos deu, a rapidez, o poder, a independência. Parece cruel, mas pode ser um convite. O convite para segurar menos nas coisas de fora e se agarrar mais nas coisas de dentro. Menos no ego, mais na alma, menos na aparência, mais na essência. Pensa no coelho outra vez. Ele vive correndo, fugindo, sempre apressado, sempre assustado. Essa é a fase da vida em que a gente acha que precisa dar conta de tudo. Mas chega uma hora em que Deus, com amor, permite que nossas pernas desacelerem. É como se ele dissesse, chega de viver fugindo. Agora é tempo de aprender a ficar. Ficar em mim, ficar em paz, ficar presente. A grande dor é sentir que aquilo que nos definia, menos força, pressa, utilidade, está sendo quebrado. A grande libertação é descobrir que você é muito mais do que isso. Agora vamos olhar para a palavra de Deus, porque ela ilumina essa experiência da dor que quebra e ao mesmo tempo liberta. Em João 15, Jesus fala sobre a videira e os ramos. Ele diz, todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Podar é cortar. Podar muitas vezes dói. Quando alguém olha de fora, parece até que a planta está sendo machucada, diminuída, mutilada. Mas o agricultor sabe o que está fazendo. Ele corta para que lá na frente, aquele ramo dê mais fruto. Fruto melhor, mais doce, mais abundante. Talvez a velhice, com todos os cortes menos a perda da força, da autonomia de pessoas queridas, seja uma grande poda espiritual. Deus não está te cortando para te jogar fora. Ele está tirando exageros, ilusões, dependências, máscaras. Está tirando a pressa para te ensinar a presença. Tirando o orgulho para te dar mansidão. Tirando a necessidade de controlar tudo para te ensinar a confiar. A poda dói, mas o objetivo não é destruição. É amadurecimento. Em 2 Coríntios 4, 16-17, o apóstolo Paulo diz algo muito profundo. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele reconhece, o homem exterior se desgasta, o corpo envelhece, as forças diminuem. Mas ao mesmo tempo, algo dentro pode estar sendo renovado. A dor de fora pode estar produzindo profundidade por dentro. A fragilidade física pode estar abrindo espaço para uma fé mais verdadeira, para uma humildade mais linda, para uma comunhão mais íntima com Deus. E em Salmo 3, 4 e 18, lemos, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não se afasta de quem está quebrado. Ele se aproxima. O coração quebrantado não é rejeitado por Deus. É acolhido. A velhice pode te quebrar por fora, mas Deus usa essa quebra para chegar mais perto por dentro. Ande o mundo vier, fraqueza.
Deus vê portas abertas para a sua graça. Conecta isso com um coelho mais uma vez. Ele tem orelhas grandes, capazes de ouvir sons distantes. Talvez, depois de correr tanto na vida, Deus esteja usando essa fase para aumentar a sua capacidade de ouvir mais as pessoas, ouvir mais o seu próprio coração, ouvir mais a voz dele. O coelho é pequeno, vulnerável, mas justamente por isso aprende a ser atento, a se esconder na terra, a buscar abrigo. Na velhice, Deus te chama a fazer o mesmo. Se esconder nele, buscar abrigo nele. Encontrar segurança não na sua força, mas no amor dele. Agora, deixa eu falar diretamente ao seu coração, com algumas verdades que talvez você precise ouvir hoje. A velhice não é castigo. Ela é parte da vida. Não é Deus dizendo, acabou pra você, e dias dizendo, chegou a hora de viver de outro jeito. Você não é o que você perdeu. Você não é a sua doença, não é a sua limitação, não é o seu remédio, não é a sua bengala, não é a sua cadeira. Você continua sendo a pessoa que Deus sonhou, a alma que Ele criou, o filho ou filha que Ele ama. Quando a vida te quebra das ilusões, menos a ilusão de que você controla tudo, a ilusão de que precisa ser forte o tempo todo, a ilusão de que vale apenas pelo que produz, menos dói demais. É como se você olhasse para os pedaços e dissesse, não sobrou nada. Mas Deus olha para os mesmos pedaços e vê um vaso que Ele pode refazer com mais beleza, mais verdade, mais amor. Ele não joga fora o barro quebrado, Ele transforma. Como está em Jeremias 18, Deus é o oleiro que pega o vaso rachado e o refaz segundo a sua vontade. Comece a partir de hoje a falar de você com mais gentileza. Quando vier o pensamento, eu só dou trabalho, responda dentro desse. Eu tô passando por uma fase de fragilidade, mas continuo sendo digno de amor. Quando vier a voz, eu já não sirvo para nada. Responda. Posso não fazer tudo o que fazia, mas ainda posso amar, ouvir, orar, aconselhar, sorrir, abraçar. Quando o ego do passado sussurrar, antes eu era alguém, agora sou ninguém, diga. Eu sou alguém para Deus agora tanto quanto antes. Talvez até mais, porque agora Ele está me moldando de um jeito novo. Procure pequenos gestos que renovem a sua alma. Uma rotina simples ajuda. Acordar, agradecer a Deus por mais um dia, tomar um café com calma, olhar pela janela e deixar o sol bater no rosto, ler um trecho da Bíblia, ouvir uma música que te faça bem, mexer com uma plantinha, ligar para alguém, caminhar um pouco, se o corpo permitir. Não subestime o poder dessas coisas pequenas. Assim como um coelho dá vários pulos pequenos para atravessar um campo, você pode dar pequenos passos diários em direção a uma vida interior mais leve. E se você é filho, filha, neto, neta, cuidador e está ouvindo essa mensagem junto com um idoso, guarde isso. Velhice sem carinho vira prisão. Velhice com carinho vira escola de amor. Um abraço demorado, uma escuta sem ficar corrigindo o tempo todo. Me conta mais dessa história. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. Uma senhora é importante para mim, podem ser o remédio que esse coração precisa. Vocês não têm ideia do peso que uma palavra pode tirar ou colocar sobre os ombros de um idoso. Eu quero te contar agora a história de um idoso fictício, mas muito real na experiência. Vamos chamá-lo de Seu Miguel. Ele sempre foi um homem forte, trabalhador, conhecido na cidade como alguém que resolvia tudo. Era pedreiro, agricultor, fazia bicos, consertava o que quebrava, ajudava vizinhos. Na casa dele todo mundo dizia, se o Miguel tá aqui, estamos seguros. Ele se acostumou a ser o coelho que sempre corre, que sempre chega primeiro, que sempre dá um jeito. No fundo isso alimentava o ego dele. Ele gostava de ser necessário, de ser chamado, de ser o herói silencioso. Com o passar dos anos o corpo começou a cobrar a conta. Veio uma dor no joelho, depois outra na coluna, a visão foi ficando embaçada, a audição falhando. Mas ele teimava, forçava, não admitia ajuda. Até que um dia, numa manhã, resolveu subir numa escada para mexer no telhado. A família pediu para ele não subir, mas ele respondeu, eu sei me virar, sempre soube, não preciso de ninguém. No meio do serviço a escada escorregou e ele caiu. Quebrou o fêmur. Foi para o hospital, cirurgia, recuperação longa. Quando voltou para casa não podia mais andar sozinho. Precisava de ajuda para quase tudo. Sentado na cama, olhando as pernas inchadas, ele chorou escondido. Pensava, de que eu sirvo agora? Me tiraram tudo. Tiraram minha força, minha independência, meu jeito de ser. Ele se sentia humilhado, quebrado, inútil. Reclamava com Deus em silêncio, depois de tudo que eu fiz, era isso que eu merecia? Ficou amargo, calado, irritado. A família tentava ajudar, mas ele respondia mal, se fechava, se isolava. O coração dele, mais do que o osso, estava quebrado. Um dia, o netinho de 7 anos chegou em casa com um coelhinho de pelúcia que ganhou na escola na Páscoa. Ele colocou o coelho na cama do avô e disse, vô, esse aqui é você. O avô ficou bravo. Eu, um coelho? Tá me chamando de frouxo? O menino riu e explicou. Não, vô. É que a professora falou que o coelho é rápido, mas também é medroso. Ele corre, corre, corre com medo de tudo. E Jesus quer que a gente não viva com medo igual o coelho. Ele quer que a gente descanse nele.
Aquela frase simples ficou ecoando no coração do seu Miguel. Algumas semanas depois, o pastor da igreja foi visitá-lo. Sentou ao seu lado, ouviu seu desabafo, ouviu sua revolta, e então leu João 15 sobre a poda e 2 Coríntios 4 sobre o homem exterior que se desgasta e o interior que se renova. O pastor disse algo que marcou seu Miguel. Miguel, a vida inteira você correu como um coelho assustado, tentando dar conta de tudo, com medo de que, se você parasse, tudo ia desmoronar. Agora Deus permitiu que você parasse, não porque Ele te rejeitou, mas porque quer te ensinar a ser amado, não é só amar. Quer te mostrar que você vale mesmo sem conseguir fazer nada. Isso dói, eu sei, mas é uma dor que pode te libertar do medo de não ser suficiente. Com o tempo, devagarinho, seu Miguel começou a enxergar essa queda de outro jeito. Continuava doendo, claro, ele ainda sentia falta de subir em telhado, de pegar ferramentas, de ser o resolvedor. Mas começou a perceber coisas que antes passavam batido. As visitas da neta, que gostava de deitar a cabeça no colo dele e ouvir histórias. A esposa, que agora sentava mais tempo ao seu lado. As conversas com o pastor, onde ele podia chorar sem vergonha. As orações simples que fazia na madrugada, quando a perna latejava e o sono não vinha. Ele descobriu que podia continuar sendo útil, só que de outra forma, passou a ligar para amigos da mesma idade, que também estavam doentes, para saber como estavam. Passou a orar, com nome e sobrenome, por cada neto, por cada filho, por cada vizinho. Às vezes dava conselhos pelo telefone, compartilhava experiências, contava o que Deus tinha feito na vida dele. Descobriu que mesmo quebrado fisicamente podia ser um abrigo espiritual para muita gente. A maior libertação do seu Miguel foi em relação ao ego. Ele entendeu que não precisava ser o homem forte para ser amado. Que a família o amava não pelo que fazia, mas por quem ele era. Que Deus o amava não apenas pelo trabalho que ele fazia, mas porque ele era filho. A dor da queda, que no começo parecia sem sentido, foi se transformando numa espécie de escola. Ele aprendeu a pedir ajuda sem sentir vergonha. Aprendeu a chorar sem se achar fraco. Aprendeu a dizer, eu não dou conta sozinho, mas Deus me sustenta. Talvez você esteja vivendo uma queda assim, não necessariamente uma queda física, mas uma queda de papel, de força, de lugar na família, de saúde. Talvez a vida tenha quebrado suas certezas, seu corpo, suas ilusões. Eu não vou romantizar essa dor, eu sei que dói muito, mas quero te convidar, com respeito, a perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me libertar através dessa dor? Do qual medo? De qual orgulho? De qual pressa? Porque a velhice, apesar de toda a perda, pode ser também o tempo mais profundo de encontro consigo mesmo e com Deus. Enquanto houver fôlego, há propósito. Enquanto houver batida de coração, há algo a ser vivido, aprendido, partilhado. Você não é apenas alguém que está sendo quebrado. Você é alguém que está sendo trabalhado. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma dor em compaixão, perda em sabedoria, fragilidade em testemunho. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você sentiu como se eu estivesse falando diretamente com a sua história, eu quero te pedir com muito carinho, se inscreva no canal. Não é só para aumentar número, é para que eu possa continuar caminhando com você dia após dia, trazendo palavras que te ajudem a entender o que você está vivendo, a enxergar sentido onde hoje só há lágrimas. Vamos seguir juntos como uma grande família, aprendendo a não viver mais como o coelho que corre de tudo, mas como filhos e filhas que descansam no cuidado de Deus. Agora, eu quero orar por você. Se puder, feche os olhos ou apenas aquiete o seu coração aí onde você está. Eu te peço, Pai, cura também as feridas causadas pela falta de carinho e de escuta, onde palavras duras foram ditas, onde alguém chamou esse idoso de peso, de problema, onde houve rejeição, abandono, esquecimento. Entra com teu bálsamo, que essa pessoa possa ouvir, mais alto do que qualquer voz humana, a tua voz dizendo: você é meu, você é minha, eu não te abandono, eu tô com você até o fim. Lembra-nos, Senhor, da tua promessa. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, que mesmo com o corpo cansado, a alma dessa pessoa seja renovada, que ela tenha experiências novas contigo, que sinta a tua presença no quarto silencioso, no corredor do hospital, na cadeira da sala, no banco da igreja, que cada dia de vida seja um dia em que o Senhor esteja perto, consolando, fortalecendo, ensinando. Eu oro também pelas famílias, filhos, filhas, netos, noras, genros, cuidadores. Abre os olhos deles, Senhor, para enxergarem o tesouro que é ter um idoso em casa. Que eles aprendam a honrar, a escutar, a ter paciência, a valorizar histórias, a cuidar com amor. Por fim, Pai, eu te peço, transforma essa dor em libertação. Que todas as ilusões que precisam cair, caiam. Que o medo, o ego exagerado, a pressa e a necessidade de controlar tudo vão sendo substituídos por confiança, serenidade, entrega e amor. Que essa pessoa possa dizer, mesmo em meio às lágrimas, eu estou sendo quebrado, mas eu estou sendo libertado. Nós oramos em nome de Jesus, confiando que o Senhor ouve e responde.